X-Men e Kai Kelly. É mais sorte que juízo se a gente ganhar essa, sabe? Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu tô compartilhando com vocês nesse canal. Pra quem não me conhece, sou Anderson Dick, eu sou fundador da Feutech, mas aqui eu tô pra falar de carros, de loucuras, de histórias. E hoje eu vim no No Prep Kings, que é a gravação do programa do Discovery Turbo que acontece aqui nos Estados Unidos. E esse programa é famoso mundialmente, né? As estrelas desse programa são como Daddy Dave, Murder Nova, o Ryan Martin, que é o carro que está aqui atrás, e vários outros aí, as pessoas, os caras que corriam aí, que correm no Street Outlaws, que é o Corridas Proibidas conhecido no Brasil e no mundo, né? Então eu vim hoje aqui para mostrar para quem nunca teve a oportunidade de acompanhar e para quem de repente só assiste na TV como é que funciona um evento desses por dentro mesmo. Vocês vão estar vendo obviamente muito antes que sair na TV, porque isso aqui é uma gravação fechada da Discovery. Eles fazem esses eventos, obviamente tem público, mas isso aqui não pode ser transmitido até que saia no Discovery, a não ser para quem vai mostrar por trás das cenas, assim. Então vocês vão acompanhar aqui muito antes de ter saído. Bota na TV, prepare o chimarrão aí, prepare o pão de queijo, porque esse episódio, para quem curte aí Corridas Proibidas, vai ser top, muito legal aí. Pra vir aqui, ó, trouxe um amigo aí do Brasil, Alex Wagner, para quem conhece, cara que é responsável aí pelas missões aí no Caliber, no RX-7, todos os meus carros aí. Tem uma oficina no Brasil, né? A W Off-Road, mexe com off-road, com tudo, super carros agora, um monte, All-road. Né? All-road. Tem que até mudar o nome da oficina, porque senão vão achar que só faz Jeep. Beleza, pessoal? Vai ter evento aqui, é cedo ainda e já tá lotado. Na verdade chegou cedinho, né? Abriram a porta agora, né? Não sei Luiz se também, Luiz de Leão, pra quem conhece, cara que dinamita, quer dizer, que acelera tudo aí também. Depende, às vezes o dinamito fica dentro, às vezes sai pra fora, né? Às vezes acontece, né? Falta parafuso pra segurar as coisas. Mas o evento aqui é sexta e sábado, né? E Isso. Ontem é um evento que é de times, né? Na verdade, o evento, o No Prep Kings, ele mudou de formato esse ano. E é bem confuso, vou te dizer, eu também não entendo ainda exatamente os detalhes. Mas o No Prep Kings sempre foi um campeonato normal, cada um corre, tu é piloto, sou piloto, não sei o quê. Esse ano não, esse ano tem equipes. E eles têm por popularidade ou por tempo no show, que seja, não sei exatamente o detalhe. Alguns são capitães, né? Então, por exemplo, o Daddy Dave é o capitão de um time, né? O Kai Kelly é capitão de outro time e eles têm um grupo de pessoas que é com eles. Só que, cara, dá pra trocar time. Então, tipo assim, quando o cara não tá andando bem, tu pode expulsar o cara. E aí tu pode chamar um cara que não é do Corridas Proibidas, que é da outras classes, tipo Corridas Outlaws. Exatamente. Dá um conflito. Isso, porque daí tu traz um cara que não é famoso, mas anda bem pro grupo e aparece na TV, entendeu? Então tá surgindo mais gente nova querendo participar, né? Inclusive aquele cara que corre comigo no Radial Contra o Mundo fez isso, ele montou um carro por causa disso, né? Que é o Jerry Bird? Não, o Jerry Bird é o que usa o mesmo motor que eu uso, que é o Jimmy Taylor. Taylor. É o Jimmy Taylor. Cara, é uma confusão, né? Tem muito mais gente esse ano. Cara, tá uma confusão. Eu até tô curioso. Cara. Nós chegamos cedo aqui, né? Hoje eu tô gravando isso aqui no sábado já. O Luiz já tava aqui desde ontem na sexta. Isso. E ontem, como é que foi o evento? Cara, é que assim, ó, ontem é o mesmo horário que começou, tá? Mais ou menos isso. Começou agora, abriu os portões, tu vai ver, vai começar a lotar. Daqui a 1 hora tu não caminha aqui. Daqui a 1 hora parece que tu tá dentro de um estádio de futebol. Tu não caminha. Nós chegamos, a gente saiu, pra ter uma ideia, aqui é 4h30. A gente tá no Kentucky, Ball Green, que é na verdade a cidade da Chevrolet, Museu do Corvette. Museu do Corvette, eles fabricam o Corvette C8 aqui, né? Isso. Os outros Corvettes, né? Então a gente veio, 4h30 de viagem, aí tinha 1 hora de fuso, então a gente pôde sair às 8h30. Teve umas 2 erradas de caminho de GPS, que foi Tu viu, né? Hoje ele tá apontando mesmo. Erramos o caminho de GPS, mas só deu uns 15 minutos atrás. Só 15, não dá nada. Mas a gente chegou precisamente 1 minuto antes de lotar a fila ali. Tu viu que começou? A gente começou em enxame, né? E aqui, ó, agora tá vazio aqui, ó, mas já começou. Quando chegou não tinha ninguém. Pra ter uma ideia, o Ryan Martin aqui, ó, nem tá aqui ainda no stand dele, no box dele. Calor, meu amigo. Cara, o dia vai ser quente hoje, né? O dia vai ser quente. Mas resumindo a história é o seguinte, ó. Ontem não era corrida a valer. Ontem era passada livre, que eles chamam de sempre de grid. Eles sempre tentam botar 2 caras pra correr junto, pra não ficar um cara sozinho. Pra virar uma apostinha. Isso, daí eles fazem um shootout, que é 4 correndo entre eles pra ver quem ganha 5 pila. Pra não ser um treino por treino. Isso eu vou te dizer. Esse formato é muito legal. Aqui não existe passada desperdiçada. Toda passada tem um objetivo. Ou é eu te falei que é mais rápido que tu, não sei o que, os caras vão lá, fazem uma papagaiada, falam, interage com o público, dão uma passada, termina a passada, eles voltam lá pra explicar o que aconteceu. De tipo, puta, eu queimei porque eu queria ganhar daquele cara, não sei o que.
Então o público entende o que está acontecendo, isso é muito legal, né? E daí também teve ontem uma classificatória, aonde quem já não tá na parte de cima do campeonato, corria entre eles só uma passada. Quem ganha tá pra correr hoje, quem perde vai pra repescagem. Só que repescagem é sorteio, né? Daí o Dirty Dave, meu amigo aqui, ele quebrou o eixo naquela passada, perdeu a vai passada. mostrar ali daqui a pouco. Só que daí no sorteio ele ganhou. Então ele tá na corrida hoje. Deu sorte, né? Deu sorte, mais sorte que juízo. Isso acontece direto, mas cara, aqui é tipo assim. E hoje aí o evento é 32 carros, né? Isso, 32 carros, né? Então um field completo de 32 carros, né? Então dá 5 rounds para ver quem é que ganha, que esse é o Invitational, né? que é o principal. Daí tem o segundo, vamos dizer, o grupo B, que é o Big Tire Outlaw, né? O Big Tire Outlaw, na verdade, qualquer carro de corrida com pneu grande pode vir correr. Pode ter 60 carros aqui. E daí normalmente quem não classificou pro Invitational corre no Big Tire. Então, por exemplo, assim, o Jerry Bird, meu amigão lá, queimou, perdeu também. Só que ele não foi sorteado, então ele vai correr hoje no Big Tire. Então se tem um outro cara aqui que mora aqui perto e tem um carro desse, pode correr com um cara famoso, é legal? Sim. Né? É legal essa interação, é muito bacana. Sim, ele... né? Tu tem essa oportunidade de fazer uma coisa entre eles, né? E eles têm essa categoria, pneu pequeno, carro de rua, bracket 7 segundos, se não me engano. Tem várias categorias, cara, a pista não para. Quando abrir a pista, é das 3 da tarde até 1 da manhã. É duas, eu vi que 1h30 o sorteio e as duas começam os primeiros. Cara, é muito legal, eu vou te dizer, esse é um dos formatos de corrida mais agradáveis para tu assistir. Eles ainda conseguem botar na TV depois. Isso, porque de manhã tu interage com o piloto, com a equipe, tu vem aqui, compra camisa, fotógrafo, não sei o que mais. Meio-dia tu vai lá, compra comida, tem sempre um monte de comida aqui. Passou um pouco do meio-dia, eles dão um tempo pra baixar a comida, começa a corrida, tu vai lá pro corrida. Cara, é só 2 dias, não é tipo 10 dias, 5 dias, 2 dias. É sexta e sábado, não tem domingo, não tem quinta, cara, muito legal mesmo. Legal. Não tem treino na quinta, tu não pode treinar na quinta. Sim. Então todo mundo chega aqui, quinta de noite ou sexta de manhã. Porque não tem, pista fechado, não tem o que fazer nessa. Cara, eu achei bem legal, só que é cansativo, né? Sim. Essa é a quinta em sequência, todo fim de semana. Não, Eles mesmos chamam de circo, né? O cara sai daqui, são tudo amigos, vai pra outra pista, tá tudo igual. Vai pra outra pista, tudo igual. E assim, estraga motor e pá, a volta e meia aparece os caras segunda-feira de manhã lá na ProLine desesperado. Na ProLine lá pra fazer o motor novo e assim vai indo. O Bowman estragou 2 motores em sequência, chegou na ProLine, não tinha como arrumar. Falou com o Eric lá, Eric, tu não consegue fazer um novo pra mim dele? Não sei, né? Mas falando com um jeitinho, foi lá com um novo, agora tá com 3 motores. Vida dura, vida dura. Toda semana. Isso aí, pros caras isso aqui é um negócio. Pô, faz o negócio. Não vir pra cá é mais caro do que comprar um motor novo. Ele tem que estar no campeonato. Tem que fomentar o negócio. E eles recebem dados do Discovery, né? Eles Isso. também aqui, obviamente, vendendo camisetas, tem patrocinadores. Isso. Então é por fama, né? Então a Discovery não paga todo mundo, a Discovery paga os caras que obviamente trazem público, né? Sim. Quem traz público eles pagam. Quanto mais famoso tu é, tipo o Murder 9, deve ganhar uma grana legal, porque o cara é famoso, Dirty Dave. Agora um cara que é desconhecido não ganha. Porém, tu tem a tua oportunidade, tu faz, né? Então, cometeu um crime ali, ganhar de um cara desse. Um cliente nosso que é legal falar é o Justin Swanstrom. Ele corria, mesma categoria que eu corria, Radial contra o Mundo. E ele mudou pro No Prep. E ele tá tipo, focado, mídia social, aparecer, interagir com o público. Cara, ele tá assim na popularidade. Sim, tá crescendo. Ninguém conhecia, por causa que piloto profissional ninguém conhece aqui, né? O público normal não conhece piloto profissional. Ninguém conhecia ele. Quando ele veio pra cá agora, ele é famoso. Agora ele vai no shopping, todo mundo conhece ele, não sei o que mais. E ele construiu isso em tipo 2 anos, né? Batendo em cima, né? Mas cara, todo fim de semana, quebrando o motor, trocando de marca, trocando de não sei o que, gastando dinheiro, né? Investindo, né? Investindo. É bem legal, cara. Tem oportunidade, né? Muito Show. legal. Vamos dar uma volta aí, vamos começar a conhecer aí. E aqui, ó, vamos dar uma parada no Dirty Dave, ó. Esse é o Audi que a gente apresentou lá no nosso stand do SEMA, né? Esse ano. Tá andando aí. Eles perguntam, ele tirou o motor ProLine e botou o motor da XRE, né? Que é o Extreme Racing Engines. Mas, obviamente, isso é uma coisa normal. Às vezes eles têm um relacionamento com uma empresa, com outras. Mas tudo Fueltech sempre no carro, ó. FT Injector aqui, ó. 16 injetores, 720, acho que é, ou 520. Deixa eu ver. Não dá pra ver aqui. Pro Charger, né? Motor Hemi igual. Ele já é todo moderno, o carro aqui, ó. Maçaneta aqui, ó. O carro é top, ó. Já tá com 2 Nano Pro, ó. Aqui, ó, que é o nosso leitor de sonda, FT600. FT Spark ali, ó.
Lá todo pick and hold Pro, tem tudo da última tecnologia. Até uma coisa legal de mostrar, um volante brasileiro aqui, ó, da Lotus, né? O pessoal também, é legal de ver outras empresas brasileiras aí performando e fazendo. E aqui, ó, ontem ele deu uma passada e o carro virou pro lado, assim, foi descobrir, tinha trincado o eixo, que não sei se vai dar pra ver. E agora eles estão refazendo, tiveram que um cara fez a noite inteira um eixo, vai trocar o eixo aqui atrás, na suspensão. Tudo desmontado aqui, ó. Suspensão. Impressionante o acabamento desse carro, tu viu, né? Parece ser complexo, mas até assim. É? A frentona de áudio aqui, ó. Isso aqui parece que... Deixa eu ver. Não, é uma capa de fibra tudo isso aqui é feito. O para-choque deve ser original. É. É, aqui é de fibra, né? É. Ó, fechado lá na frente, ó. Para embolsar o ar. Ah, só o supercharger que é aberto. É. Muito legal. Começou a encher já, ó. Aqui tem... Quem tá andando muito bem é essa mulher aqui, ó. Kayla Morton, ó. Ela ganhou, se eu não me engano, a última corrida. Ou as duas corridas, uma coisa assim. So, I heard about you. The world's highest horsepower ever. I remember 5,200 horsepower. Yep. Still there. Still there. Still there. Oh, good. Doing good. Esse ali é o Andrew Alipa, que fez aquela passada de 5.200 cavalos na roda. Ele tinha um Corvette C7 Bordeaux. Vou mostrar um vídeo até, de repente, se eu achar, eu coloco aqui pra vocês verem. Vira aí. Essa aqui é o carro da Kayla Morton aqui, vamos ver se ela tá por aí daqui a pouco. E aqui eles fazem tudo, ó, de vender. A Kayla é casada com o Boosted GT. Tem as camisetas, tem tudo aqui, ó. Usa Fueltech, obviamente. Os caras aqui, ó, Axeman, também de FT. Olha a fila aqui, ó, já começou a dar fila pra autógrafo, ó. E tem mais pra trás aqui, vamos voltar aqui, que os caras interromperam literalmente, ó. A gente não vai conseguir sair de van, essa van tá lá no fundo, ó. Robin Robertson. What's up? How are you doing? Good to see you? Yeah, Alex. Olha aqui, ó. Também tudo ProLine, Supercharger, ProCharger, FT Injectors, FT Spark, tudo. Can I open this? Olha aqui, ó. FT lá, ó. Esse aqui até usa assim, ó, sem botar nada aqui na frente, ele, a FT tá lá, porque eles na verdade não precisam olhar nada, né, na hora de alinhar, é apertar um botão e o resto faz tudo sozinho. Quem toca aquele ali é aquele cara ali, ó. Robin Robertson. Que legal as camisetas aqui, ó. Congrats on the car, you're doing great, man. Oh yeah, the car is awesome. You rebuilt the car really fast, right? Yeah, well, I dropped it off October 14th. I picked it up May 14th. That's crazy. So they did an awesome job. They had me completely No, rebuilt. I'm glad you're okay. It was a terrible accident. Yeah, you know, like I was knocked out. You see it on TV. Yeah. I was knocked out for 12 minutes in the car. No kidding. Unconscious in the car. Man. And so when I saw it on TV and I get up out of the car, that was my first time I ever saw it because I don't remember. I don't remember 2 days. I remember lifting on the buttons. I remember lifting off the throttle when it went a little crazy. I don't remember anything for the next 48 hours. 48 hours? Yeah. I spent 4 days in the hospital. 2 days of that I don't even remember. I don't remember the helicopter ride. I don't remember getting out of the car. Man. Like I don't remember anything. And so it's a life-changing event. Yeah.
Yeah, I tell you what it did. We had this car rebuilt, and we changed it up. We made it lighter. We moved some things around. And in all honesty, I added probably about $20,000 worth of safety stuff. Okay. Because Yeah. I think when something happens like that to you, you just change your mind on safety. Yeah. And everything matters. I agree. So it all matters now. That's what we've been doing. Good. Good to see you again. Good luck. Good to see you. Thank you. Thank you. Appreciate it. Appreciate Good it. stuff, man. We Thank love you. the fuel tank. Appreciate it. Eu cheguei pra falar com ele, ele ficou me olhando isso acontece, ele já falou comigo, mas não me reconheceu, né? Aí eu até desliguei a câmera porque ele tava me olhando, tentando identificar, e me identifiquei, ele, sim, aí que ele se lembrou. Vamos ver se o Ryan nem chegou ainda, e a parte de venda de camiseta do Dead David. Vai gastar uns pila aí pros amigos ou não? Todos aqueles caras que te mandaram mensagem pedindo camiseta, tu vai levar ou não? Vou botar um post no Instagram, quem quiser camiseta do Corridos Proibidos, manda uma mensagem pro Alex aqui, ó, que ele leva pra todo mundo. Levo sim. Aqui, ó, camiseta do Murder Nova aqui, ó, 187 Customs, que é... Aí, ó, embaixo da capa, prontinho. Cara, aquela ida deles pro Brasil foi inacreditável, né? Foi muito legal. Festival. É. Aqui, daqui a pouco eles têm que começar a se esconder, porque é tanta... Ó, aqui já tem uma o Lutz, ó. É só os fera. É. Lutz, Jeff Lutz. Vamos ver. Ele usa FT também. Vamos olhar aí, ó. Aqui, ó. Tá ali, ó. Os caras são... Isso aqui é cedo, né? Imagina. Agora são 10 da manhã ainda. Olha o carro dele aqui, ó. Esse é um dos poucos biturbo, ó. Olha aqui, ó. FT600, tudo. É real do autógrafo? É. Não, tô falando sério. Tá dizendo que o Alex tá dando autógrafo porque ele vai ver que ele conhecia a variante. O cara pegou assim, autógrafo Doing well? Yeah, can't complain. We're just struggling in the beginning of the season, but found out we had a bad drum of fuel. Wow, no kidding. Yeah, Oh, that sucks. and that was all it was. So we found that issue, put a good fuel on it, and Not good. Okay, yeah, part of the game. Vamos dar um oi pro Lutz aí, ó. Olha só que legal, eles ficam. Só tem fila fazendo a curva lá. have fun in it. Appreciate it. Just shake your hand. Good to see you, man. Man, nice Appreciate to it. see you. Yeah, we're having a good time. Keep up, keep up. Thank you for everything. Appreciate. Check 55, ó. 55. Carro aqui, ó. Quem faz é o Brandon Pez ali, ó. Blowerzão, ó. What's up? Hey! Olha só isso aqui. Que coisa linda isso aqui. Muito legal. Blowerzão, ó. Injetores, ó. How are you doing? Oh, sorry. Good to see you, man. Yeah? Yeah? Good to see you. I know, it's cool. Perfect. Olha aqui o meu carro por dentro. Cool. Thank you. Ah, esse aqui é câmbio Liberty, ó. Uma coisa muito importante até. Muita gente no Brasil tá adaptando esses solenoides, às vezes não tá usando o solenoide correto. Ele tem toda uma preparação para não vibrar, porque o solenoide, a mola dele, dependendo se tiver uma carga errada de mola, com a vibração ele vai vazar ar e pode engatar duas marchas ao mesmo tempo, sabe? Isso aqui eu já vi acontecer mais de vez no Brasil, nos Estados Unidos, os caras já aprenderam isso aí bem, ó. Uma coisa muito importante, tem que ter uns calços de borracha aqui, ó. Isso aqui tem que ser bem solto, ó. Não pode mexer, não pode vibrar, porque se isso aqui estiver preso, vibrando... Tô falando aqui dos solenoides, ó. Ó, isso é igual do meu outro carro, né? Que é um pouco diferente do KK, né? Essa transmissão é maior, né? Sim. Essa transmissão do Extreme T, né? É a maior. E tu tava falando do solenoide, até já sei do que tu tá falando. Tô né? falando da vibração e de vibrar e do solenoide. Tem gente que tá usando solenoide brasileiro sem ser, não digo não por ser brasileiro, mas ele tem uma especificação de carga de mola e de vazão. Cara, eu queria dizer o seguinte, né?
Parece simples, porque é uma válvula que abre e fecha ar, né? É. Mas eu vou perguntar, por acaso a válvula do motor é simples? Tu não tem que mudar a mola com comando, muda a mola com RPM, muda a mola com pressão de turbina. Cara, é a mesma coisa. Então, essa solenoide aqui é o grupo de solenoide da Liberty, tá? Que não é a Liberty que faz. Sim. Mas é a que eles descobriram, e eu vou te dizer, eles demoraram pra achar esse pacote. E mesmo se tu comprar de um fabricante, ele vai te perguntar qual que é o tamanho do orifício, qual que é a carga de mola. E aí a carga de mola vai depender do peso do conjunto, o fabricante vai ter diferente. Qual que é a pressão de CO2 também. E olha os detalhes, ó. A linha que abastece é maior, aqui embaixo é um coletor, tá? Isso aqui é oco e elas são presas nele. Então aqui é um reservatório de volume, tá? Sim, que é importante, né? Que é importante, é tipo um pleno. É que nem um pleno de motor, só que para as válvulas. A primeira marcha usa um pequenininho, porque ela já tá ligada, tá? E tu quer que ela esvazie rápido. As outras usam grande. Tá? Essa é a diferença. Até a última tá um pequeno aqui, ó. Essa aí é da ré. A ré, né? Essa aqui é a ré. Essa aqui é a ré, que é ré pneumática. A maioria faz ré na mão, acho que aqui não cabe ré na mão, ó. Pega no troço. Mas, ó, cara, esse conjunto funciona, ele liga direto no FT, né? Sim. Então, botar uma, sei lá, até umas, sabe as máquinas de 3V que a gente vem com o controller? Não funciona, cara. Ela não funciona pra isso, cara. Então, tipo assim, talvez tenha outra que funciona? Sim. Talvez seja feito no Brasil? Talvez, mas não é bem assim. E se tu não acertar ela e pegar uma errada, não troca. Pega no meio do garfo, quebra a transmissão. Perde 2, 3 eventos que não funcionam. Se ela vazar aqui, porque acontece com vibração, é que nem solenoide boost controller no passado. Tinha muita gente que às vezes a gente foi descobrir que se parafusasse, tipo no Santo Antônio, ou na parede de corta-fogo do motor, ele vibrava e vazava o boost controller. E a gente não conseguia entender, e era só vibração. E se tu vê, essas borrachinhas são mais macias que a DFT, né? Olha ali. Olha só como ele é macio, eu tô com a ponta do dedo aqui, ó. Olha como ela mexe, né? Tem que ter, cara, senão não funciona. Não, legal, bom falar isso aqui porque bastante gente tava com essa dúvida e não sabendo. Aqui até relé brasileiro, ó. Os nossos relés, aquele que a gente vende com fusível junto já. Pick and Road Pro. We're showing our secrets now. Now we're talking about the valve body on the transmission. A lot of people hard mount those and have problems. No, we have problems. The first time I ran Liberty, I had it hard mounted and it wouldn't shift. And someone in the know told me if you rubber mount that, I'll fix that. And I said, man, whatever. And I did, and it fixed it. I didn't change nothing else. That's crazy. Yeah. Man, car is beautiful. Congrats. Esse ali então é o Chuck 55 aqui, ó. Legal as camisetas. What's up? Esse aqui, ó. Esse carro aqui é legal, ó. What's up? How are you doing? Good to see you. Gonna show here. Aqui, ó, Manny Alvarez. What's up? Hey, how you doing? Ó, esse. Olha o tamanho do turbo. Olha o tamanho. E esse não é um ProCharger. Não, esse é um turbo com escapamento, ó. Olha só. Turbo aqui, escapamento, ó. Um turbo, ó. O etiquete eletrônica, ó. E essa toma o pau aqui, tá? No calor aqui, ó. Essa é uma carcaça de motor de... Não, a Hartz está fazendo turbina para carro agora. É uma empresa aqui americana. São fortes pra caramba. E aqui, ó, outra wastegate. Duas wastegate eletrônica, ó. O escapamento vem e junta ali, ó. É parece alumínio, né? Mas ele é uma pintura. Are you doing? Good to see you. Yeah. Pessoal aqui, Manny Alvarez. Tamanho do turbo, o negócio aqui. Crazy, yeah? Yeah, man. Crazy season. Excited. Yep. The GT500. The chassis starting to come around a little bit. Yeah. We struggled a little bit the first couple races. We had it so good at the end of last year. It would take anything I could throw at it. And then the 4-link brackets were starting to egg shape, so we had to cut them out. You had to figure that. And then it had an old floater that was like 10 years old, and it was leaking. The axle seals were leaking, and they didn't have parts for it anymore. So then we had Mary Lott put his rear end in it, new 4-link brackets, new 4-link bars, but then we had to find it again. And by the time that was done, it was like race season. That's good. So the first couple races, we struggled a little bit. Here, we made our first full pass yesterday. Okay. So finally, it started to come around. And that's good. It's freaking fast, man. When it yeah, what size is this turbo? 140. 140. Hey, olha só. 140. 140 milímetros. Oh, man, it's amazing. Steve Morris engine. Ó, aqui tem injectors ali, ó. Na verdade ele tem 8 pequeno, 8 grande. Tamanho de escapamento.
Tudo aí, ó. T600. Cool. Ah, olha só, uma coisa que eles fizeram, ó. A frente dele, ó. Tu viu aqui, ó? Outro engate ali. Engate, ó. Fizeram Parece um espeto. uns espetos aqui, ó, umas lanças. Lá. Bem fácil de encaixar. E aí só clica aqui, ó. Bem engenhoso. É, very good idea. Eles conseguem botar a frente, ó. Coloca a frente aqui, ó. Encaixa aqui, empurra e trava aqui, ó. Very cool. Legal. Ó, na frente engaja. Sim, na frente segura ali. Show, né? Ó. Olha o tamanho dessa turbina aqui, ó. Bom, hein? Que legal. Começando a aquecer agora. How are you doing? Good to see you. Yeah, amazing. Let me. What's up? How are you doing? Olha aí, ó. Esse aqui já tava no nosso open house, na Feutech, no Nate. I thought it was you guys never raced this. I thought you never raced this. It was a show car only. Yeah, I thought it was a show car only. Yeah. Eu brincava com eles, parecia um carro de não corria de tão bonito. Olha só. Escapamento, tudo. Aí, também é sem injector. Muito top. Prochargerzão. Vê isso aqui, ó. Eu até brincava com eles, parecia um carro só de evento, como é que chama? Show car. O negócio é bruto. Peguei no final do two step, né? Stepzinho, turbina 140mm. É um monstro a turbina. Eles estão testando o staging ali, né? Que é o. Pra quem não entende, aquela andadinha que ele acabou de dar é controlada pela Feutech, na verdade. Aí ele segura o transbrake, que é a. Transbrake nada mais é que engatar a ré e a primeira ao mesmo tempo. Então eles botam mecanicamente em primeira e aplicam um solenoide engata a ré. Então ele fica com o câmbio acavalado. E aí ele, como se fosse, ele tranca o câmbio e ele sobe só no conversor, assim. E aí quando passa do conversor, eles botam um two-step, um corte ali, dependendo de cada carro. E só que para poder andar para frente assim, eles soltam, apertam um outro botão que dá uma soltadinha, digamos assim, no que chama staging control, controle de largada, controle de alinhamento, que ele faz pulsar a ré, soltando a ré devagarinho, mas tem que pulsar muito rápido, uma soltadinha mínima na ré para ele conseguir só correr para frente e alinha nas luzes, e aí consegue largar perfeitamente já carregado tudo. Isso Na versão 6.0 nem vai precisar piloto mais. É. Vamos trabalhando por isso, mas não, brincadeira. Mas é show, legal ver os carros. É um ajuste finíssimo ali do pré-stage ali, né? Que é brabo de acertar. É, mas legal, cara. Fazia anos que eu não vinha nesse evento. Por incrível que pareça, é tanta correria, tanto evento, tanta coisa pessoal, outras coisas. E eu fazia anos que eu não vinha nesse evento mesmo. Eu tinha vindo uma vez só. Feliz de ver aí. Especialmente praticamente todos os carros de Feutech e tudo ali, FT Injector, FT Spark, todos os nossos produtos, né? O etiqueta eletrônica, a gente também trabalhou duro pra caramba pra conseguir controlar e sempre melhorando, né? Muito legal. Aqui o Birdman. Os caras estão fechados aqui ainda. Esses tudo usam FT também. Os valorzinhos voando. O Larson aqui, ó, Larry Larson. Vamos ver, pra quem conhece o Larson, tinha aquela S10 muito famosa, né? E agora ele tem esse Cadillac aqui, ó, lindíssimo. Muito legal esse Cadillac. É. Um tratamento diferente, um shot pinning por fora. É, pra que será? É, pra martelar, pra fazer um cruamento aqui na biela. É. Ó, frente do Cadillac.
todo mundo pergunta, as pessoas perguntam por que tem essa plaquinha aqui na frente, né? É que isso aqui na verdade é o seguinte, o regulamento estipula que daqui até a máxima da frente do carro tem que ter uma medida máxima. Só que os carros que são mais curtos à frente, ele tem uma desvantagem, porque ele tem que alinhar mais para trás. Na verdade ele consegue, ele chega no final da larga, ele alinha pelo pneu, mas ele fecha pela frente do para-choque, né? O final da passada. Então eles permitem colocar essa plaquinha para fechar todos iguais conforme o regulamento. Vou mostrar aqui. Aí ó, motorzão Proline, Cross Charger, FT, ó, FT Injector, tudo que tem de bom e melhor nosso aí também. O carro é fantasticamente bem montado. Larry Lars. Aqui eles vendem, ó, desde vela usada, ó, camiseta junta, empurrada. Não, isso aí tá boa. Peça usada aqui, o pistão, ó. Ah, tem uns caras que te pediram uns 16 pistão desse pra te levar pro Brasil. Leva. É. E ali. Aí, ó. Legal, né? Dá pra dizer que é bom. Ah, o time aqui, ó. Gary Bird, Marty Robson, que eu falei antes, Larry Larson, Greg Chandler. Aí, ó. Esse carro é muito bom dele. Ali, ó, Bad Fish. Vou mostrar. Olha esse carro aqui, ó. Esse carro é... Scott Taylor aqui, ó. Também os FT. A história dele é o seguinte, ó, o Mike Murillo, esse é o Mike Murillo, né? E ele tava, e ele não tinha Fueltech. E na outra prova que eu vim, a última prova que eu vim faz uns 3 anos, eu parei e ele tinha ligado pra Fueltech umas semanas antes pra tentar comprar uma Fueltech, pra negociar com a gente, uma coisa assim. E aí, eu não sei o que aconteceu, que não perdeu o contato desse cara na correria. E aí eu vim na corrida, naquela semana o pessoal falou, vai falar com o Mike Murillo pra... Vamos ver o que precisa, né? Pra dar uma atenção e de repente não consigo falar com alguém. E aí eu vim assim, parei literalmente como eu tô aqui agora e fiquei tentando falar com ele assim. Mas aí ele atendia a fila e ele olhava pra mim de canto, e não me... E eu com a cabeça da Fueltech tentando falar com ele. E aí depois tentei tipo, umas 3 vezes assim parar no box dele durante o dia e ele não parava pra falar comigo. E aí e ele me esquivava. Aí ele foi indo para as finais, ele chegou no final contra o Ryan Martin. E aí ele tava do lado do Ryan, no boxe, e eu tava ajudando o Ryan. E aí eu e o Ryan tava mexendo no computador assim, e a equipe da Discovery tava filmando nós mexendo. E aí quando ele tava de longe, ele olhou pra mim assim, viu o Ryan, viu eu, e aí ele tinha falado comigo no telefone. E aí ele viu que era eu, que era o Ryan, e ele falou, não acredito que era tu. E aí ele veio falar comigo e disse, eu achei que era louco, tentando ficar olhando, só olhando, parava, não falava comigo. Então agora eu vou fazer uma brincadeira com ele. Hey sir, excuse me. Hey! Good. I'm catching you. Remember the last time I saw you on the race? Good to see you, man. Yeah. Okay, I'm back. Yesterday was the Fueltech day. We were Okay, on Fueltech okay. yesterday. You need to go to the final again. That's right. And win. Remember last time I was here, you won the race? Right, yeah. Yeah. Cool. I'll stop by. Good seeing you. Cool. Ele foi pra final com o Ryan e nós botamos 3 acertos no carro do Ryan. Um mais agressivo, um menos ainda, né? E tava no intermediário. E o Ryan foi pra pista e ele achou que ia trocar. E ele trocou na largada lá. E botou mais agressivo e patinou. E aí ele ganhou. E aí ele tinha falado comigo, eu tô precisando juntar uma grana pra comprar e tal. E aí ele ganhou $50 mil nessa prova. Aí ele pegou o dinheiro no final, assim, subiu em cima do carro, bateu no coisa, quanto é que tá aqui o dinheiro pra comprar? Resolvido. E me chamou, e aí 2 semanas depois ele parou com o carro lá na Fueltech. Disse, eu posso parar aí só pra fazer uma manutençãozinha, botar a Fueltech? 2 semanas no dia. Não, pra fazer, ele tinha tipo segunda, quarta pra fazer. Aí a manutençãozinha que ele precisava fazer era trocar uma bronzina de bancal de um Ford Big Block, ele não conseguia tirar o verbrequinho do negócio lá. E aí trocou, fez tudo, botamos o Fueltech, fomos passar no Dino, quebrou o câmbio no Dino. E eu tinha feito um mapa pra ele,
baseado nos logs, assim, mas não tinha passado, não tinha nada. E aí ele foi direto pra corrida e andou super bem. Foi muito legal. Às vezes funciona. Às vezes dá sorte, né? E aqui o carro dele, ó. Aí, ó, FT, tudo. A gente mudou bastante, ele pegou fogo, esse é o carro dele. Toda desvida, pô, tá? É. Fazer um pra ele. Ali, tem um pequenininho lá, ó, de nada. Como é pesado. É. Aqui, ó, outro, ó. Nem sei quem que é esse aqui. Tá, blowerzão, ó. E esse aqui já é injeção mecânica, ó. Mas controla a injeção mecânica pela Feutec, ó. Na verdade, tem os bicos de injeção mecânica, tudo, ó. Mas esses solenoides aqui, eles funcionam como se fosse tipo um binário, assim, ó. Tem fase? Ó, 1, 2, 3, 4, tá? Sim, que é FT Spark, ó. Tá bom. Porque controla a ignição, tudo. Isso aqui foi a maior revolução, ter tirado o magneto. Só que isso aqui, olha como é que funciona isso aqui, ó. Aqui tem a bomba de injeção mecânica controla por essas bombas aqui, né? Uma aqui e uma embaixo. Esse é pra fechar por regulamento só. Mas isso aqui é como se fosse binário, assim. Então, quando abre o 1, digamos que é um orifício de diâmetro 1, de 2, de 3 e 4. Eles conseguem baixar mais pressão de combustível, eles vão ajustando a pressão de combustível de acordo com quanto eles querem ajustar mais combustível, menos combustível. Se acionar todos, vai baixar. É porque aqui é como se fosse um injetor aberto, né? O injetor está sempre sendo aberto, então eles regulam por pressão de combustível. Funciona muito bem há muito tempo, só que agora ninguém desses caras old school conseguiram fazer funcionar injeção eletrônica de uma maneira muito simples. Um dos primeiros a fazer foi aquele que a gente viu lá, o 55, aquele, né? É, que quem faz é o Brandon Pass. Mas agora o Roderjan fez de uma maneira que inclusive usou injetores de tamanho diferente. Porque tem uma diferença tão grande de necessidade de combustível na baixa que ele está usando. Eu vi por exemplo, do Chuck era bicos diferentes mesmo. É, estão fazendo injetor. Na verdade, assim, o cilindro 7, 8, por exemplo, chega a ter injetor de 720, enquanto que os outros têm 520 ou coisas assim. E aí com isso consegue não precisa usar um trem tão grande na ECU. E a maioria dos caras que tentaram fazer sem isso, eles não entendiam que precisava tipo 30, 40% a mais de cilindro de combustível em alguns cilindros. Porque realmente o motor ele literalmente faz mais HP em alguns cilindros, esses blower. Ele não consegue entrar a mesma quantidade de ar para cada cilindro. Então eles têm que literalmente alimentar totalmente diferente. E alguns que nem a gente sabe chegam a usar biela, biela com comprimento diferente para destachar o motor naqueles cilindros que tem mais pressão, digamos assim. Então é um negócio, é uma ciência muito velha, muito antiga, mas que funciona. Parece que foi a ferro e a fogo que eles descobriram isso aí. É, impressionante, né? Sofrendo. Esse aqui é da família Coughlin, ó, que é a Jags, ó. Foi o primeiro carro a usar a Feutec nosso, foi o pai dela, na Pro Molding, no 2015, e foi campeão. Vamos olhar. Tá ali, ó. Tá ali o pai dela, ó. Esse é o dono da Jags. O dono da Jags, a filha dele tá correndo. Ó, o Aeroxzinho aí, Léo. Hã? É? O Aerox, ó. Ó, FT, ó. Ali, ó. Esse carro passou no dinamômetro lá na Feutec. É impecável, cara. Olha aí. Hey, how are you doing? Good to see you. Yeah, good. I have my friend from Brazil. Yeah, we're showing the cars looking. That's great to see. I was remembering your title in 2015 promo. Yeah, it was so awesome for us. Yeah. I agree 100%. Yeah. I still have that picture with all of us around the trophy, and the trophy's soaking wet. I have a copy. I have an example of that. Appreciate it. Oh my gosh, you've done for us. Hey, and that goes both ways. Without you guys' petty, we would not have made it work. So, but no, it's been a lot of fun from probably 2013 on. Yeah. Yeah. A lot of fun. Watching these kids start to race. A lot of people say you miss it. No, like, this is becoming such a. I'm so impressed. I've been a few years I haven't come to a race. Yeah, it's impressive. And it's early morning. And it's early. Last night we left here about 11:15, and we sat in traffic over here by the gate back here for about an hour. Okay. Until things started moving out. Yeah. And you could see cars just lined up double wide trying to get out of the place last night. Yeah. Unbelievable. Yeah, they pack them in.
Good seeing you too. Thanks for everything. Hey, thank you guys. Thank you. All right, nice meeting you. All right, take care. Bye, bye. Olha que legal. Eles fecham o farol para aerodinâmica. See you, man. What's up? How you doing? Yeah, good to see you. Come out for the hottest day. Yeah? Oh, yeah. Dang. I don't, but I'm happy. It's been many years I haven't seen this race. Yeah? I mean, I've never been to a No Prep Kings. Yeah. Right on. Doing good? Yeah. Yeah? Yeah, we made some good strides last night. So Okay. carry it on. Good deal. Good to see you, man. Mas é legal, ó, tipo, pra quem não conhece, a Jags a Jags e a Summit são as duas maiores empresas, digamos assim, distribuidor de peça, que a Summit, eu acho que até, não sei se é capital aberto, mas a Jags é deles, é dessa família. É ele e os irmãos. Ah, aqui é o carro que o Luiz estava ajudando, ó, depois a gente vamos ver aí. A Jags é ele e os irmãos, são os filhos, o pai que é o fundador, mas e agora está na terceira geração, que é os netos do fundador que correm e andam. E ele foi campeão em 2015 de Pro Mode com o Fueltech, primeiro título nosso. S10 aí com blower. Ah, isso aí, ó. Blowerzinho desse. Carrinho de rua, hein? É, blower desse. Um dia eu tinha que ter um carro de rua assim, né? Eu acho que tinha que montar um carrinho com um blowerzinho desse de rua, uma polia de 8 polegadas assim. Como é que não tem um blower ainda? É verdade, um dia vai aparecer aí, vamos ver. Entendedores entenderão como é que é. Vamos ver se quem... Só um gravetinho. Vamos ver quem pesca a ideia aí, o que tá aparecendo aí, ó. É que é o seguinte, ó. Pra quem não, o Alex corria de variante amarela, né, no Brasil. E aí em 2006 a gente fez uma camiseta amarela. Aí, ó, tá o cara. A gente fez a camiseta amarela no Brasil pra comemorar a variante, né? Verdade, foi a primeira de outra cor. Aham, a primeira de outra cor. O cara tá usando uma bem amarela ali, ó. E olha só isso Eu aqui. autografei ele ali também, agora ele vai entrar na fila do Mother Nova ali. Nós acabamos de fazer a fila de autógrafo aí, ó. Mas olha só, isso aqui é fila de autógrafo, ó. Por Murder Nova, ó. A maior de todas. Os caras vão ficar, é meio-dia, ó. O olho do sol. Meio-dia os caras vão estar no olho do sol aqui, ó. Pra falar com Murder Nova, ó. Olha só isso aqui. Bom, o cara é no mundo inteiro celebridade, assim, ó. Hey! What's going on, man? What's up? How you How are doing? ya? Good to Good, see man. you. Yeah. Came to see you guys. Yeah? You good? Yeah. You have a lot of work. Yeah, it was good. The longest line ever. That's the longest line everywhere. I know. You're the man. It always is. Cool. My camera was not working. Let me show this. Olha aqui, ó. Fueltech. That's cool. It's funny because every time Farm Truck sees it, he goes, "Oh, you got a truck? You got a tattoo that says Farm Truck," and I'm like, "Well, okay, we know what it means." Viu que ele fez a tatuagem no Brasil? Where's your tattoo? What's that? The tattoo from Brazil? Right there. Olha aqui, ó, bandeira Brazilian flag. Yeah. Brazilian cup. That was a good time. I'm ready to go Yeah. back. You need to go back. You need to come. How's everything going? Great. It's been a few years I haven't come. So Yeah. I'm excited. Yeah, hopefully we did good today. It was fast last night. Yeah. Yeah, real Awesome. fast. Fueltech just in there doing work. It's a combination, big combination. It is, man. I like it a lot. Esse aqui é o novo, né? Ele tem o outro. Ah, não, esse aqui é o. Se eu te falar que eu nem sei. Eles têm tanto carro que eles fazem. Luiz que sabe. É. Aqui, ó. Muito legal. Cara, é impressionante a atenção que ele dá pra todas as pessoas aqui, ó. Foto. Mesma coisa que ele fez no Brasil aquela vez também, ó. E aqui, ó. Centenas, ó, de pessoas na fila aqui, ó. Meio-dia no sol. Dá pra ver o final da fila. Impressionante a atenção que esse cara dá. Olha, faz 10 anos que esse cara fazem isso, sabe? E atenção e tudo, assim, impressionante. Não é à toa que eles têm essa fama, porque eles são carismáticos, são de verdade, sabe? Muita gente pergunta também se eles fingem, se eles são atores. Eles não são atores, eles realmente são muito verdadeiros, assim, na filmagem. Impressionante. O Daddy Dave, ó. Olha aí, ó. Tá aí, ó, envolvido. E aqui o Ryan Martin, ó, a gente chegou antes, ele nem tava no box ainda. Hey, what's up?
Good to see you. You too. Yeah. Hey, man. Yeah, good. You having fun? Oh, you know, Oh, yeah. I'm not doing anything. I'm watching these guys work. You know how I roll. Deixa eu mostrar pra vocês, esse aqui é o Camaro do Ryan Martin, né? O Ryan, Fireball Camaro, andou, agora tá trocando o blower aqui, tem alguma coisa. Olha o tamanho desse blower aqui, ó. Que gira esse negócio. Eles diminuíram do ano passado pra esse, por causa, ele ganhou 3 anos seguidos do campeonato, né? E aí eles reduziram o tamanho do blower pra essa combinação e o pneu também de 36 para 34,5 polegadas. E aí eles estão fazendo manutenção aqui, alguma coisa. Injector aqui, ó. Tem injectors, ó. Uma pergunta que várias pessoas fazem, ó. O que é esse painel aqui, ó, no carro do Ryan, ó? Ele é uma Racepack. Na verdade a Racepack é um painel e um datalogger muito antigo que os preparadores usavam lá na década de 90, assim, até 2000 e pouco. E muitos preparadores, assim, que nem o próprio Steve Perry, ainda tem o hábito de usar isso aqui. Às vezes o carro foi construído há mais tempo, eles acabam deixando e eles botam tipo a injeção, no caso, ó, a Fueltech tá aqui, ó. Então a Fueltech controla todo o motor, o chicote dela tá passando tudo por aqui. E o painel ainda tem aquele painel antigo ali, mas ele é só um painel. E até o datalogger, assim, cada vez mais eles estão usando menos aqui e mais na FT. Que a maioria dos carros modernos que estão construindo agora já nem sai com a Racepack, sai tudo na FT. Que é com uma economia de peso, de espaço bem considerável. Outros sensores, uma coisa que legal que eles fazem, ó. Tá vendo que a sonda tá aqui, ó, como se fosse num quinto escapamento, ó. Essa aqui é uma sonda NTK que vem e coleta aqui, ó, de cada duto, ela coleta um pouquinho, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar assim. E ali ela coleta o sinal dos 4 escapamentos e coloca ali. A vantagem, a ideia disso aqui é o seguinte, que isso aqui vai reduzir a quantidade de combustível. Às vezes sai combustível cru aqui, que se tivesse uma sonda aqui, ela estraga a sonda. E outra coisa, essa aqui é a sonda NTK, que ela usa esse módulo aqui, ó, que é o Alcohol 2, ó. E agora que a gente lançou a Nano Pro, dá para ligar a Nano Pro direto com essa sonda na NTK, direto com isso aqui. E a razão porque eles usam ainda muitos desses carros nos Estados Unidos NTK é uma preferência, que ela tem uma forma um pouquinho diferente de ler. Mas essa sonda aqui, para ter uma ideia, nos Estados Unidos, ela custa $700 cada sonda, enquanto que uma Bosch custa $60, é mais de 10 vezes o preço de uma Bosch. Essa NTK, mas não é uma NTK comum, é uma NTK de laboratório, não tem nada a ver com as de carro de rua original, né? Que também funciona, mas essa é diferente. Então, esse é um overview aqui do carro do Ryan Martin aí. Aqui, ó. Ele faz muito correto ali todos os adesivos, eles têm os patrocinadores maiores, assim, ó. Que nem outra empresa aqui, ó. HP Tuners é uma empresa que faz chip ou reprogramação de ser original, não tem nada a ver, na verdade, com a gente, né? É um produto diferente. Aqui, ó, FT Injector, Fueltech ali, ó. E os outros patrocinadores parceiros aqui deles. Esse aqui também, a Expel, que eu acho que faz adesivos ou esse tipo de coisa. Aí o número 007, Ryan Martin. Show. Voltando à fila do Ryan Martin aqui, ó. Tá ali, ó. Ocupadão. Eles também dão, é muito legal, eles dão atenção pra todo mundo, assim, ó. Aí aqui, ó, parte do Farm Truck do Asian, é legal. O caminhãozinho deles, os caras são muito. Ó, também uma fila enorme aí pra autógrafo, ó, que não é pra entrar, ó. Vê se eu acho eles aí, ó. Ali, ó. What's up? Hey. Não vira. Vou atrapalhar os caras ali, ó. Ó a galera aí, ó. Fila aí, esperando aí, ó. Ó, agora eles estão filmando pra TV ali, ó. Agora que eles fazem a filmagem, ó. Eles estão, então, na verdade eles combinam agora o que vai ser da corrida, fazem alguma coisa assim pra filmagem da TV, ó.
E aí o cara da produção, os 2 câmeras, né? Isso aqui é uma produção de TV, né? E aí eles fazem de um evento a produção de TV, sabe? E aí eles filmam, na verdade tem o sorteio de quem vai se enfrentar, tem as brigas, tem todo um enredo assim que vira um programa de TV, né? Isso aqui é uma coisa legal que até faz anos que converso com bastante gente no Brasil, tem uma ideia de fazer algo assim no Brasil, né? Das listas aí, né? Seria muito legal os Armagedon. Falou também sobre os autógrafos aí também. O Armagedon, Teria que ter um... O Armagedon no Brasil dá tranquilamente para fazer um programa de TV assim, porque só tem que ter uma produção profissional, né? Tem que poder fazer um episódio mesmo, mas se rolar essa ideia vai ser muito legal. Mas você tá falando de outras coisas, é esse negócio do horário de autógrafo. Até eu acho que no Brasil tinha que os eventos, promotores de evento no Brasil tinham que organizar na agenda do evento o horário de autógrafo. Quase dizer que, assim, quase como se fosse obrigatório todos os pilotos se ficar na frente do box com uma mesinha e poder dar autógrafo para fazer essas filas, porque acho que é legal para os dois lados, para quem vem para ver o piloto e às vezes fica com vergonha de chegar nele ou ele não está acessível e não sabe a hora de chegar, e também para o piloto mesmo, que no final das contas é legal ser reconhecido, os caras vão se sentir bem ali, né, de muita gente que quer um autógrafo, quer pedir alguma coisa, e eu acho que é uma remuneração boa para o próprio piloto. Então era legal se os organizadores dos eventos no Brasil fizessem uma agenda de poder programar os autógrafos mesmo. Acho que isso aí Tem que implementar essa cultura no Brasil. Vamos chegar agora aqui, ó, Kai Kelly, ó. Kai Kelly que recém começou a usar a Fueltech, ó, e já ganhou 2 provas, se não me engano. Impressionante. Vamos ver se a gente consegue. Não consegui achar o Kai Kelly ali antes, tô dando uma volta agora aqui, ó. Olha quem achei aqui, ó. Kyla Morton, ó. Tá tocando horror. Tá indo muito bem, ganhou várias provas aí ultimamente. Hey, it's black and white. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Keila Morton aí, ó. Essa tá tocando horror, tá andando super bem. Carro todo de FT também. Ano passado que ela botou FT. Tá lá. E ela chama de Hot Mess. Hey, congrats on the last night. Tô disfarçada de boné ali, ela não me reconheceu. Um cara que tá muito forte aqui, ó. Esse Justin Swanstrom. O Luiz tava falando antes dele até. Tem um blowerzão aqui, ó. FT600, né? Screw blower, os caras estão tudo no screw blower aqui, realmente. Impressionante. A Lizzy Music, ó. Carro da Lizzy, a Lizzy Music, para quem acompanha, né? Ela é a esposa, acho que é a esposa do Kai Kelly, mas o Kai Kelly não usa mais nitro, tá usando o blower agora, tá de Fueltech, né? Eu tentei entrar ali no box deles, mas não tinha ninguém conhecido, os caras não estão permitindo ninguém entrar. E a Lizzy anda de nitro, mas para quem acompanha a Lizzy, sabe que ela tá passando agora, ela diagnosticou um câncer e tá fazendo quimioterapia, teve que raspar o cabelo, tudo, não, um momento bem difícil, mas ela tá competindo, tá correndo, até surpreendente assim o esforço que ela deve estar fazendo para superar tudo isso. Bem legal também o apoio que ela recebe, né? Ela é uma pessoa muito querida, muito famosa aqui também nesse meio. Agora eles vão pro sorteio das chaves, que eu acho que é na pista ali. Vamos acompanhar para ver como é que é. Impressionante que tem de gente aqui. E aqui é a área que eles vão fazer as votações, ó. Tá todo mundo ali, ó. Mike Murillo. Hey, what's up? Perdi a Lizzy chegando, vocês deram um aplauso pra ela. Todo mundo celebrou. Aí, ó.
Kayla Morton. Gosta de GT, hein? Anybody want a car? Sign car for $20. $20. Here, I'll hand him to you. Oh, you move it like. Hey man, nice shirt. Nice shirt. Thank you. What? Nice shirt. Oh, nice shirt. Yeah. Thank you. Awesome. Os caras chegando ali, ó. David, Maldonado, Lutz. Yeah. You don't need much power. Next up, Mr. Jeff Lutz. And Chuck 55. B-Rad, Brad Eglin. And Mr. Manny Alvarez. As I said before, Team Murder Nova is tied with Team Mike Murillo. Mike, welcome. You also have all 5 of your racers in the Invitational. Congrats, man. Congrats. Agora todo mundo ali tira um papelzinho, ó, e eles se sorteiam para ver quem vai enfrentar quem, ó. Então é tudo totalmente sorteio. Os 32 que se classificaram agora estão sorteando quem vai ser a primeira as chaves. Number 5. Kayla Morton and Jim Howe. Rematch from last night. Number 6. Rich Bruder and Jeff Lutz. Number 7. Callie Mills. Who you going up against? And Bobby Dakota. Number 8. Axeman and Kai Kelly. Oh boy. Ó, esse aí vai ser bom. That'd be a good one right there. All right. Number 9. Oh boy. Ryan Martin versus Nate Saylor. Nate Saylor versus Ryan Martin. Wow. Got Ryan Martin here. What's up, everybody? So how many? 3 times in a row? 3-time champion, MPK, season 3, 4, and 5. Go ahead, guys. Season 3, 4, and 5. We're here at season 6. We didn't start off as well this season as we have in the past, but it's still very early. We're gonna be good. So, what's up to all my fans in Brazil? I really appreciate you guys. I know we got a lot of fans here. Fuel Tech to the front. You need to go to Brazil. I'm coming. I promise you, I'm coming to Brazil. I promise you, I'm coming to Brazil. For sure. Good luck. Thank you. Appreciate it. Pegar uma carona aqui é mais fácil, né? What's up? Good? Not bad, Yeah. Kind of hot, man. Yeah, it's crazy, yeah. It'll be all right. What's up, mate? Hey, what's up? Ó, botaram diferencial. E aí? E aí, tia? Te achei? De box em box. Tudo certo aí? Tudo tranquilinho, eles vão começar em seguidinha, né? É. Agora começa o pavor, né? Meu Deus do céu, a pista tá quente, o que eu vou fazer, não sei o Caras- que. Aqui funcionou tudo, né? Os caras Se fizeram o ralaram terceiro aqui, né? membro inteiro. Fizeram o terceiro membro inteiro novo, né? O mesmo cara que fez o primeiro, fez o segundo, veio aqui, né? Ele Aham. mesmo trouxe, ajudou a montar, montou. Mas, cara, vou te dizer,
É difícil, viu? Por causa que não adianta se tu faz, aquilo é um troço artesanal, né? Sim, vai ter diferencinha, né? Cara, se ele tiver sem sacanagem meio milímetro fora, o carro vai lá pro lado. Sim, vai ter que... Então, tipo, não tem muito o que fazer, né? O bom é que o mesmo cara que desmontou, montou. Então ele colocou no sentimento dele a barra com o mesmo preload, mediu tudo certinho. Só que se ele fez o terceiro mão... Sim, e antes até podia quase já estar deformado também, né? Eu comentei com eles, porque tipo assim, cara, aquilo não abriu de uma vez só. Sim. Tá? Provavelmente aconteceu que ele começou a abrir numa posição que não tinha óleo, não vazava. E ele começou a Mas mexer. ele falou que já vazava? Vazava de um outro ponto. Ah. Só que provavelmente pode ser uma trinca. Ele era pintado, tu viu, né? Sim, não dá Quando pra veio ver a trinca nada. era por baixo da tinta, a tinta é mais flexível. Sim. Não aparecia, corria pela tinta até onde saía. É. Entendeu? Então a gente não sabe há quanto tempo aquele cara tá dando mandadinha, né? Cara, mas é nítido no log, dá pra ver a aceleração lateral fala assim, ó. Ah. Quando quebra. E daí Sim. o carro começa a fazer movimento. Ó, vou te mostrar aqui, ó. Olha só. Esse cara aqui, ó, aqui é a aceleração lateral, tá? Se tu olhar o vídeo, essa aqui é a aceleração normal do carro, tá? E aqui é a lateral, tá? Vou aumentar o zoom aqui porque pra facilitar as vistas, né? O pessoal não tá velho, mas na câmera fica tudo pequenininho, né? Então, tipo assim, ó, aqui, ó, a aceleração longitudinal diminui ao mesmo tempo que a lateral muda pro lado. E no vídeo tu vê certinho, o carro faz aqui assim, faz pum. E no que ele faz esse one, começa a mexer o lateral, como se a roda estivesse batendo palma, antes do amortecedor mostrar qualquer coisa. Não tava dando tire shake, ele tava fazendo com a roda assim, ó. Em vez de fazer assim, ela tava fazendo assim, ó. Daí, obviamente, o carro começou a perder acelerômetro e patinou o pneu. Quando ele trocou a marcha, ele patinou. Ele nem deu um tire shake, ele na verdade, o carro tava fazendo assim, né? Com a traseira com uma perdeu roda. a força. Exatamente. Então, foi o que aconteceu. É uma pena, porque era uma passada boa, né? Deu sorte que ele tá, mas, cara, vai ser difícil. Sim. É mais sorte que juízo se a gente ganhar essa, sabe? E ele ainda, olha, ele tem sorte, vou te dizer, porque ele pegou um competidor que não tem andado bem. Sim. Então, ou o cara vai acertar finalmente, ou provavelmente o cara não vai andar, esse carro só tem que fazer uma passada, não precisa ser rápido. Então a gente tá diminuindo tudo, tô ajudando ele aqui, ó. Deixa o carro mais macio para agachar mais, ficar com a frente do céu e ter menos potência só pra ir. Sim. Provavelmente se ele conseguir aí o de A a B, que nem os caras falam, né? Se fizer um A a B, ele ganha. E com isso a gente tá, beleza, bota a potência de novo. Sim, vai. Bom, isso aí. Vamos ver então. É importante o sensor, viu? O cara tem que prestar atenção em cada coisinha, né? Amortecedor, acelerômetro, drive shaft, essas coisas tem que estar olhando toda passada. Show, vamos lá. I'm here with Larry Larson, one of I believe the first car we did in US pretty much when we in 2014 was first one to run on alcohol, I believe, on Fuel Tech. We didn't even had auto correction. I remember you left for the drag meet that same week, right? Yeah, that day, and we hadn't even run it, started on alcohol, nothing. So. Man, that was awesome before. You guys don't remember the pickup truck? The S10 was made out. Do you have the car? Do you still have the car? Oh yeah, we got it. Please never sell the car. You need to keep that car there. If you ever sell it, let me know. I will. I gotta run. We're getting in. Good luck. Aqui, ó, Lars se preparando. Cadillac, CTSV, Blauerzão, contra o Nova ali, ó. Bonito aquele Nova também, FT ali, ó. Impressionante, hein? Gucci. É. Aqui, ó, Birdman. Aqui, ó, vamos fazer as contas, ó. Fueltech, os dois primeiros Fueltech. Aqui também é Fueltech. Vamos ver esse aqui. Ali, ó. FT também. Tá ali, ó. Então os dois Fueltech. Aqui também Fueltech, ó. Inclusive esse aqui é injetado, ó. Os injetores aqui e vão direto pro hatch ali, ó. E esse aqui. Scott Taylor. Esse aqui também, ó. Fueltech lá. Aqui, ó, Daddy Dave, o Stage 1000. Já viram? Boa. Já viram o Audi Stage 1000? Esse aqui, ó, um A5, 5.000 cavalos, uns 4.000 para ser menor, mais humilde. Olha aí, ó. Aqui, ó, esse outro carro aqui é legal. Esse é o primeiro que não tem, ó. Então,
Aham. Ah, eu conheço aquele cara. Aqui também, ó. Aqui também, ó. FT, ó. Do R deles. Ali a Kyla também, Fueltech. Então, ó. Um que não tem, que é aquele ali. Kyla. Ó. Aqui tem. Tem. Certo. Aqui também tem. Fueltech, o Lutz. Ah, esse GTR não tem, ó. Então são dois que não tem. É. Tem aquele cara lá, ó. Esse aqui, esse tem, né? É Fueltech, Mills. Uma mulher aqui que toca, ó. Tá ali, ó. Dois. Bebe, Bob, né? Ah, outro que tem aqui, ó. Tem. E aqui. E também, ó. Também tem, ó. Dois carros que não tem, hein? É, o X-Men aqui, ó. Esse é o cara, ó, aqui, ó. Tem uma simbologia aí, ó. Pra não perder as contas, ó. Dos 15 primeiros carros que estão aqui, 13 tem Fueltech e 2 não. Tamo bom, hein? Olha aí, ó. Pega, ó. Hey, Giuseppe in the left lane takes that win. What a drag race. Giuseppe though on rails. Nossa, viu que não tem as luzes amarelas, é uma verde direto. Então, primeiro Larson fora e o Giuseppe ganhou. And Greg Chandler going to get their first pedal fest for both drivers. Scott Taylor. Scott Taylor gets their first. Great job. That. All right, next pair. Battle between the teammates here. Show! Good job, man. Isso aí. Shot, good shot. All right, folks, next pair coming at you right now in the run. Ó, é a Keila que tava muito favorita, perdeu.
Queimou? Bowling Green, Axeman. Moving on to the next round. Queimou? Wow. This race right here going to be barulhento, né? That's going to be Nate Saylor. Nate Saylor. Going up against Ryan Martin. Tudo igual. Ryan Martin. Ah, outro. É bom, né? Ah. Elise ganhou. David Gates. Até agora nós estamos fazendo as contas aqui. 4 não tem FT dos 32 até agora. É fácil contar os que não tem, na real. É mais fácil contar os que não tem. Esses dois tem, o Mike Murilo e o... Como é que é o nome do outro? É o Damon. Damon. Ele ficou em segundo nas últimas 2 provas. É. Mike Murilo. Olha aí, ó. Borda nova, pronto. Olha aqui isso aqui, pintura. Acabou então o primeiro round dos top 32 que foram, passaram. Deles, 27 tinham Feltec, só 5 não. Então, baita orgulho olhando pra eles lá tudo. E agora tá indo pro top 16, né? Os top 16 se enfrentam e também, de novo, eles tiram as fichas, como foi antes, pra ver quem que é os pares. Aí eu vim pra ver um carro aqui que eles chamam de Gucci. Esse carro aqui, eu não sei se é o carro mais top do evento, ou de bem acabado, ou o do Nate Slavens, aquele que é o que tava na Feltec, naquele evento que a gente fez do Anniversary. E esse carro, olha só esse carro aqui, ó. Eu tô sem palavras, assim, ó. Não sei se vai dar pra ver os detalhes aqui da pintura, aqui, ó, em relevo, ó. Um alinhamento preto, escapamento, olha aqui. Olha isso aqui, ó. Inacreditável. Olha, ó. Escape aqui, se tocar nele. Esse carro vem no dinamômetro da Feltec já. Tudo perfeito, olha só o escapamento. Tampa de válvula billet anodizada, ó. ProCharger gigante. Hey, good. It looks amazing, man. Thank you. Fantastic. Try to keep it clean. Yeah, crazy. I was saying, the two nicest cars are facing each other now of the property. You and Nate. Yeah, probably, yeah. That's a nice car too. Olha só. E aqui, ó. Tem a Nano Pro aqui, ó. Dá pra ver bem as informações do motor. FT Spark. Cara, a pintura dele, meu, tudo é incrível. Olha só. FT600 aqui, acabamentão. Tá? Muito top. Muito top mesmo. Acabamento da frente, tudo aqui, ó. Nova com farol, ó.
Tá mesmo. Incrível. Good luck. Tá aqui, ó. Protec. Oops, sorry. Protec. Esse aqui, ó. FT também, ó. Ou não? É, né? Esse aqui. 3. Aqui da Kaylin Mills, que é a menina aqui, filha do Dwayne Mills. Esse carro aqui, pra quem já viu, ó, ele já não é exatamente o mesmo carro, mas é o carro do pai dela, ó, que é o Dwayne. Ele já voou ele já voou na sua versão turbo no Lights Out, assim, de levantar voo no meio da reta, assim, contrário, assim. Foi na primeira prova que ele tava de Fueltech, inclusive. Foi, assim, um mega de uma notícia. Agora a filha dele tá andando aí, ó. Então, aquele ali é o único, não tá de Fueltech. O Odon. Temos aqui, ó, de Fueltech, que tem um adesivo aqui atrás, ó. É. Aqui de FT. Bom, vamos por aqui. E aqui, ó, os dois carros mais legais do evento, ó. O Nova do Nate e o Gucci aqui do Giuseppe. Muito impressionante. Os dois impecáveis. Dois carros mais legais do evento. Ah, guria, meu. Que legal. Scott Taylor is the winner there. Makes a great pass. Drag race. Scott Taylor. Um monte de gente favorita fora. Kai Kelly tá fora, Lizzie Music tá fora. O Ryan Martin, Murder Nova. Quem mais saiu? O Daddy Dave tá dentro. Praticamente. Essa prova. É, tá com sorte.
Swanstrom. Swanstrom, yeah. What's up? Hey, good to see you, man. Hey, how you yeah, doing? yeah. You doing good? Yeah, awesome. You guys been helping me. I had no two problems with other stuff. Uma coisa que tu viu ali, ele tá usando a camisa da Holly, né? E na verdade a Holly paga pra eles usar a camisa. E algumas outras marcas. Na verdade ele usa Feutec no carro, mas a camiseta. Tem adesivo no carro. What's up? Hey, how are you, I want sir? to show this car for guys. Oh, yeah. Thank you. Carro do Kai Kelly aí, ó. Thanks. Aí, ó. Hell yeah! Yeah. Keep going, keep going. What's up, buddy? Aí, tá bom, hein? Vai bem, né? Que ia poder. Oh, ele é bom piloto, né? Ele toca pra ele caralho. sempre pilota, foda-se, assim, tipo assim. Ele é de manter o pé e ver o que dá pra fazer e tudo mais, né? Essa parte aí é tri, né? Ah, tem um videozinho em câmera lenta aí? É esse vidinho de largada, ó. E aí, olha só. A pista tava muito ruim, né? Então na primeira batida da Willy Bar, como a pista tava quase sem nada na pista, ele tenta espregar. Mas daí o controle fica o tempo inteiro, né? Quando dá esse tipo de coisa, o drive shaft foi mais rápido que queria, né? Essa de baixo, o carro é mais rápido. Só que não é por menos potência, é por pista melhor. Sim, porque... Ele sobe o drive shaft porque a pista não gruda, né? E daí quem segura é FT, né? Então tipo assim, esse aqui foi o round, ó. Essa aqui é a passada. Se pegar uma mão de ignição, tirou quase tudo do que podia, né? Tu vê pelo desenho, né? Sim, o Alex tá trabalhando como é que controlava a potência só no ponto. É só no ponto, basicamente, né? É só no ponto. E aqui, quando ele tentou, na troca de marcha, tentou tirar o pneu, a mesma coisa. Olha o shake, mostra ali, ó. Daí tirou todo o ponto que podia e veio botou de volta. Porque eu No, you need to learn Portuguese. How you wanna go to Brazil? Yeah, I know. That worked out good, didn't it? Huh? It worked out good. Okay. Então, mais ou menos até 2.4 da passada tá controlando potência. A partir daí é o que dá. Aí vai o que dá, né? Aí é o que dá. Daí daqui em diante é com ele, né? E olha, o RPM nem cai nas trocas, né? É o tipo Quantas de marchas conversor, tem? né? 3 marchas. Nem dá pra ver as trocas. Então, tipo, provavelmente aqui, ó, que tem... O único jeito de ver direito é aqui, ó. Que ele tentou trocar, né? Provavelmente aqui foi a troca. Só que ele deu um tirão de ponto ali, ó. Ali é a troca. Onde o drive shaft tentou dar uma mexida, trocou, ó. E daí botou a segunda. Quando botou a segunda, não segurou. Tire shake, ó. Tira os outros canais de ponto e coisa pra ver ali. Dá pra ver direitinho o tire shake, né? Olha no RPM do carro. Olha só que legal. Isso daqui, ó. Dá pra ver no acelerômetro. O acelerômetro, né? Sacudindo o carro, perdendo a aceleração frontal, né? Esse aqui é o drive shaft, né? Velocidade, olha. Isso, e se tu pegar o amortecedor traseiro, ele começa a afundar. Na verdade, não tá afundando. Ele tá empurrando o eixo pra cima. Perde tração. Exatamente, ele perde tração, né? E na velocidade fala muito, ó, os movimentos são brutos. Aqui. Vê certinho, ó. É a velocidade, mudança de sentido, né? Muito rápido, lá pro outro. Melhorou. A gente mudou o forlink da outra passada pra essa. Porque ele tava com muito bite, tava tentando afundar a traseira no chão. Era fit curso. Chegava a apoiar o amortecedor no fit curso. Mas agora não fez, já melhorou. Tá bem? Eu acho que virou um... Já tá é a top 8 ou top 4 mesmo? É uma mistura de pista com um carro que não... O carro não tá pronto, o carro é muito verde. Trocou o diferencial, trocou o eixo, fez um monte de coisa, mas tipo assim... eu acho que o carro virou um 390 abaixo, assim. Comparando com uma passada na pista que ele virou 88, ele parecia um pouco mais lento antes, mas mais rápido de alta. Então foi bem, eu acho que não foi tão rápido, então tipo 90 abaixo. Se as velas da passada? Aqui não reequilibra. Tô tentando reequilibrar elas, né? Então tipo assim, esse aqui tá meio riquinho, ó, tu consegue ver, né? Tá frio, ela nem pegou. Eu puxei bastante ponto do motor, porque antes ele tava com um monte de ponto e um monte de combustível. Normalmente o motor anda combustível certo e ponto certo, porque normalmente é menos que a maioria anda, né? O pessoal bota ponto, a vela fica meio, meu Deus, ele bota combustível em cima. Não é o certo, tira a ponto e tira combustível, ele anda mais, tem mais cavalo. Tá.
pra quem tá perguntando, o Luiz aqui tá de tuner substituto do Daddy Dave, um amigo. Senta aqui e dá-lhe a mão. Tá, mas tá bonito, tá? Estamos um dos melhores aqui, né? Tá mandando bem, tá top 8 agora. Agora não tem passada fácil, né? Todos os caras são ligeiros, né? Quem é que passou tudo? Cara, o Nate passou, né? Nosso bruxo lá, ele é ligeiro. E toda passada é sorteio, né? Sim. Cara, eu então sei que ele é mais rápido que a gente agora. O Nate, o Dave. Mas o Dave ele é muito rápido na largada, né? Tu viu ali? Tu viu o quanto ele largou antes, né? Isso faz muita diferença. Então. Não, e ele segurou, ele pilota. Olha, não tirou o pé, né? Não tirou. Ele continua e entra no pedaço. Essa parte é boa. Vamos ver se dia tem outro. Vamos ver com o próximo. Agora acabou então a top. Qual que era essa aí? Era top 8? Não, agora vai pra top 8, né? E o Ryan já tinha perdido na 32, né? Mas a gente pensa assim, o cara acabou, já vai pra casa descansar. Que nada, ó. Eles estão aqui, ó. Deve estar ele gravando lá atrás o programa, né? Pro Discovery. E eles estão fazendo manutenção no carro porque amanhã ele vai treinar aqui pra próxima prova. Ele tá muito atrás dos caras, ele tá tendo muita dificuldade. E semana que vem já tem outra prova. São 4 semanas seguidas que tem prova que ele tá correndo. Todos eles, né? Então assim, treina no domingo, segunda, terça, quarta vai para outro lugar. Muitas vezes tem que passar na Proline, no fabricante do motor, para arrumar o motor nesse intervalo. Eles ali estão fazendo conversor, estão arrumando tudo e aí vai para outra corrida, quinta-feira, sexta, sábado e assim segunda vai. Aí eles vão ter 4 semanas de folga depois dessa etapa e depois eles vão ter 6 semanas seguidas de corrida. E aí acabou a temporada. O negócio é um negócio assim, totalmente missão mesmo. Eles estão gravando, ó. Lá eles estão, ali o editor do programa, ó. Enquanto isso eles estão aqui trabalhando aqui, ó. O tuner ali, que é o Breno, que já foi tuner do Grandão até também, brasileiro, né? Estão arrumando aí. Foi o que eles mexeram antes, diferencial. Então ajusta a relação, troca pneu. Já comemos uns 2 cachorro-quente morte lenta, aqueles. Os hambúrguer de corrida, aqueles tradicional. Corrida é foda, né? Aqui nos Estados Unidos ainda mais comida proibida, porcaria. Mas olha só aqui as arquibancadas, ó. E aqui, olha só a sujeira que os caras têm embaixo aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha a sujeira aí. Vamos ver como é que é a vista daqui. Ó. Tem alguma divisão, uma grade ali assim pra separar as torcidas. Eu ia falar, ninguém me mandou mensagem pedindo camiseta nenhuma aqui. Eu podia levar pra todo mundo, o Alex falou que levava pra mim pro Brasil. Aí só me avisar, manda mensagem aqui que eu levo uma camiseta pra vocês pro Brasil, pra cada um aí que pediu, o Alex leva, na verdade. Olha aqui, ó. Aqui é só da coleção dos 405, ó. Vamos ver se dá pra ver o que tem, ó. Ah, tem os carrinhos aqui, ó. Meu amigo aí, o Murilo da MG Minis, esse aí ia gostar de ver isso aqui, ó. Legal. O Murder Nova tá tentando fazer a lenta funcionar lá agora, ó. Que gozado, né? Pagava na lenta. Nós ficamos no box ali e vocês não estão correndo, ó.
caras gravando aqui, ó. O Asian, ó. Olha aí, ó. That's awesome. We got that bitch. That much closer to giving one racer 40. Hey, what's up? You doing all right, You need brother? to say hi to Brazil. Hey, hi to Brazil. Hey, we'll see. Good, We're good. here, but there. We're here, but there. What's up? You need to say hi to Brazil. Yes. Hello, Brazil. All right. Good to see you, brother. Ele passou bonito. Ó, passou bonito, ó, tá indo bem. Então tá, agora já só ficou 4, né? Só ficou 4. Então ele, o Nate Saylor, que ele é muito forte, né? Eu acho que ele é o mais provável que vai pra final, assim, E na os outros final. dois que passaram? Cara, eu não lembro agora, eu tô pensando qual dos dois. Ah, foi o Scott Taylor. Ali, ali, ali. Scott Taylor, tô tentando lembrar do outro, qual foi o último que foi. 4 na semifinal são de Feltec. Os 4 já tem. Então, na categoria ali do meu amigo do Jimmy, né, tem pouco carro, né? E acho que ele deu azar, eu não sei se deu azar ou deu sorte. Tinha 3 carros pra 2 rounds. Então eu ouro um bye pra ele, né? Ou ele vai contra alguém, eu não tenho certeza. Eu acho que ele vai contra alguém. Mas faz parte, né? E esse carro ali, ele é um motor igual do teu? Não, que tu esse corre? daqui Não. é muito similar do Daddy Dave. Ah, tá. Esse aqui é muito similar. Era o motor do Cadillac do Jack. Ele tirou o motor do Cadillac e botou nesse carro aqui, né? E o radial contra o mundo que tem igual ao meu. Daquele Firebird vermelho, sim. sabe? Esse aqui é pro Charger. Esse aqui é pro Charger. Rapid fogo aí, ó. Já tem uma cicatriz aí. Show. Aqui, ó, a equipe que o Luiz corre. Chegando aí, ó. Good job. Awesome. Rolling, baby. 2 more. Good job. Thank you. Not me, it's my boy right here. You did a good job, man. Yeah. Man. The easy part, let go of the button. Man. Oh yeah. Yeah, went across way better. Getting there. 2 more. Going rounds, baby, going rounds. This Audi may actually prove it, so I might actually like it after this. Okay. It was fixed to be up for sale. Ó, agora estamos indo pra semifinal. Só 4 carros e os 4 carros de FT, ó. Já tá de noite, né? O pessoal tá animado aqui, ó. O pessoal tá todo mundo filmando aí, ó. Daddy Dave contra Scott Taylor, ó. Ó, Scott Taylor. FT aí. Last one here. Let me shoot it. We're gonna find someone. E aqui All right, last chance. Who's getting hit with the shirt? o Nate, Hang on. que é o novo aquele, né? Lucky contestant. Good luck, man. Thanks, brother. Good luck. O Nate, gente boa pra caramba. All right. Oh yeah. Give it. Okay.
contra o... Let's see. Thomas, all right. You in the blue shirt. I'm going to attempt to hit you with the shirt. People around the blue shirt, please be ready. Here we go. Go, let's see who gets it. O bom é que dos 4 já temos o Feutec em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Hell yeah. Yeah, Fuel-Tech to the final, baby. Yeah. Tá bom, estamos na final. Aí, ó. Good. Guess the light. Totally guess the light. Good job, man. Amazing. Good job. Olha aí, ó. Foi muito bem. Tá na final agora. Estamos se preparando aqui. Ele e o Daddy Dave. Nate e o Daddy Dave. Vai ser muito legal. All good? Good job. Get it. One more? You deserve. One more, thank you. Good job, good job. Oh, he wanted to. If he could sign for his son. Bonitão? Tá bem melhor, né? Comparando com o anterior, principalmente. Se pegar o anterior, o roda anterior, o motor, o chefe. English. It's good because it's secret, you guys. I know. What he's really saying is, oh, this is stupid. Man, is this bad? We screw him a little more. Oh, everything on top of that. É tipo 100 RPM acima lá. Yeah. É muita mais velocidade aqui. E onde ele tá mais baixo, ele andou melhor, então o acelerador tá mais alto o tempo inteiro. O tempo inteiro. Na troca que trocou, né? No tire shake here. É, passou reto bonito agora, né? Passou reto. Ó, e só pra dizer, aqui foi tirando potência, viu? Tipo, botei aqui, mas eu tirei no meio. Quando tá dando tire shake, não adianta tentar começar. Exactly. I mean, Jesse can even do that. Tá falando aqui. Nunca nenhum dos dois ganhou, né? Nenhum dos dois, vai ser a primeira vez. O Dedé chegou na final já? Já chegou numa de final. Uma final e perdeu numa final. Isso. Quem for ganhar vai ser ganhado pela primeira vez. Vai ser legal isso aí, né? Vai ser bom, né? Aí, cara, os dois caras que a gente conhece muito bem, né? O Dave, obviamente, mas o Nate é o cara que foi no Café que tem com a gente lá, né? Levou o carro no... Muita gente boa. Ele é um cliente meio recente da Proline, acho que estão de 2 anos. Então, muita gente boa. Ele vendeu o carro dele para aquele DJ lá, o Cox, o Carl Cox, né? O carro dele tá na Austrália agora. Final.
mais sorte que juízo se a gente ganhar essa, sabe? Ia foder. Good job, man. Bom trabalho. Ia foder. Nice. Good job. Awesome. You did it, man. Steel tech to the front, man. To the front. That's awesome. Thank you, everyone. That's awesome. Já poder ver aí, ó, o Daddy Dave ganhou. Pá. Agora o Daddy Dave tá vindo andando com o carro e tá todo mundo esperando ele chegar aqui, ó. Olha ali, ó. Tá, todo mundo aí, ó, Luiz. Muito legal. So we're talking here with the leader of the championship, right? How are you doing? Rookie season, #1 in points after 4 races. Like, man, you must be good about it. Feeling very good. Yeah. I mean, the racing's been great. We've been super consistent, and the car's been working really good and going fast. So you can't ask for more than that. That's amazing. We appreciate the Fuel Tech. We're very happy to have you on board. Right on. We couldn't be happier with our Fuel Tech, man. That's what we've done since day one. Learned it, and we just kind of keep it simple, and it's been kicking ass, man. Yes, a big block. Big block Chevy, yeah. We started out big block Chevy base, and that's what we continue to run now. And who would have thought? I bet you got a surprise when you realized the points today. Yeah, it was kind of surprising. But knowing Kyle went out early, we kept going around with the semifinals. So, congrats to those guys, and we're just gonna keep going, man. Congrats. Thanks, I appreciate nice it. Nice to meet sir. you. Thanks, sir. Finally. Yeah, it's good to meet you, man. Thank you. You have a good one. Appreciate. Vou fazer o seguinte, ó, muita gente nem sabia até, mas o Luiz que acertou o carro do Daddy Dave nessa corrida e botou a mão. Foi, na verdade, o Daddy Dave é um cara relativamente simples comparado aos outros caras, né? Sim, né? Tanto é que a equipe oficial dele é ele e o Johnny, né? Ele e o Johnny é a equipe oficial. E ele sempre acerta, né? Isso. E daí o que acontece?
Ele tem um motor, é um Nuno, mas ele foi montado pela XRE, daí o Carl Stevens, que é o cara que montou, ajuda ele, mas ele ajuda no sentido de tipo, faz isso, faz aquilo, não é tipo, toma uma decisão e coisa, tipo, porque ele não tá aqui, né? Normalmente ele não tá aqui, ele não vem na prova. Eles foram testar, mas para muito aí, né? Porque ele é um cara independente, ele gosta de tentar por ele mesmo, né? Só que ao mesmo tempo é difícil, né, cara? Tu ser piloto, e ainda, celebridade, né? Os caras ficam horas na fila dando droga. Tipo, é muito complicado. Como é que tu vai estar lá, passar horas e conseguir prestar atenção nas coisas que tem que fazer, né? E daí, de vez em quando a pista é perto, ou quando faz muito tempo que eu não vou, eu falo pra ele, eu tô indo. Pega um lugar pra mim aí. Daí ele já bota meu nome na lista lá, fica todo faceiro, né? Porque a gente é amigo de longa data. Quanto tempo a gente conhece dele? 2014, 13? Cara, faz muito tempo, né? O bagulho era um Big Block Chevrolet com nitro primeiro. E daí foi indo, né? Teve o carro, ele capotou esse carro, fez um nova diferente. Ele foi pro Brasil aquela vez. Foi pro Brasil, né? Estamos inclusive tentando levar ele pro Brasil de novo, mas é outra história. Sim, não, ele é amigão, né? A gente conversa direto. E o mais legal, assim, ó, eu não sabia, mas ele nunca tinha ganho uma etapa de No Prep Kings. Isso, a primeira vez na história, né? Viu, Alex? O Alex é o pé quente aqui. O cara que eu tava na torcida aí. Representa, acho que muitos nossos pilotos e preparadores de trabalho mais resumido, assim. Quem é a equipe dele, porra, de parabéns. Pô, é legal, né? Cara, o Johnny ali, o Drama, que é o assistente dele, o cara é o cara... Olha, ele não para. Eu fui dar uns parabéns pra ele, porque o cara é rápido e faz. Teve uma hora que ele pegou e fez uma cagada, alguma coisa pegou no olho dele, caiu a lente no chão. E daí ele pegou a lente com a mão assim, toda suja, assim, juntou uma água, botou num copo, largou ali e continuou trabalhando sem lente, né? Só com o olho, ele ficava tipo assim, pra terminar o carro pra próxima. Quando o carro tava pronto, daí ele parou, foi lá lavar as mãos e tentar botar a lente de volta, assim, ele é dedicado. O cara parou. O cara é dedicado. Eu vou dizer o seguinte também, parabéns pro time, meu. Valeu. Feliz, assim, acompanhamos de merecimento também, porque faz isso aqui, na verdade, pela empresa, né? E faz também por prazer do desafio. É muito legal, né? É muito legal. Assim, muita gente, eu sei que tu curte dirigir também, mas eu acho que o prazer de fazer botar a mão no acerto e fazer o carro ganhar uma prova tão importante assim é um mérito que não vai te esquecer também, é muito legal, né? Porque, tipo assim, a gente tem muito conhecimento, né? A gente tenta passar o conhecimento. A gente tem a FT Education no Brasil, tem aqui, mas às vezes, a única maneira de demonstrar o conhecimento é ali, né? À tarde a pista tá super quente, sem cola, e de noite ela colando. E é diferente no início, e o Dave é aberto. Então todo mundo que vinha lá não era aquela coisa, não, vamos mostrar o que a gente tá fazendo, não né? tinha segredo. O box cada vez tinha mais gente, não, né? Até no episódio aqui eu mostrei tudo Sim, que exatamente, né? Essa parte é muito legal, né? Segredo não é segredo. Eu vou te dizer, eu tenho a impressão que acertar um carro é bem parecido com uma arte, assim, porque é muito sentimento. Porque botar combustível, botar pra todo mundo sabe. A questão é aquele sentimento de precisa mais aqui ou ali, né? O sensor não te dá na cara o negócio. Mas é uma lógica que não é tão complicada, o cara consegue aprender, né? O cara consegue aprender. Vamos lá. Parabéns. Valeu. Que bom que tu veio, cara. Nossa primeira vitória. Eu vim de pé quente aqui. Meu guri, aí sim. Parceiro, agora temos que voltar, agora nós temos que dirigir ainda 5 horas pra casa pra chegar. Esse aqui é o meu bruxo de BMW com turbina no porta-malas. A 540 dele e a 750 dele. Eu montei a minha em parte por causa dele. Eu andei na dele, deu então manual, turbina atrás, muito legal, né? Tá, vambora que a gente tem 5 horas de viagem. Tchau pra vocês, espero que tenham curtido aí, ó. No Prep Kings foi top aí, melhor corrida que eu já vim, eu acho.